Capítulo 371. Chambord está aqui. Em um deserto sem fim. Alguns abutres estavam devorando um cadáver podre. O cadáver foi logo dilacerado e o sangue enegrecido e pegajoso deslizou pelos bicos afiados. Quando os órgãos internos do cadáver foram expostos, um cheiro nojento dispersou-se no ar. De repente, um abutre que estava apreciando seu banquete olhou para cima. Como se ouvisse algo, uma expressão confusa apareceu em seu rosto. Vosh! Uma flecha voou no ar e passou como um relâmpago. A flecha afiada perfurou impiedosamente a cabeça do abutre e seu corpo foi pregado ao chão. No entanto, este abutre não morreu imediatamente. Ele gritou de dor, e seus pares foram todos assustados e voaram para o céu enquanto eles gritavam alto. Todos sentiram o perigo que se aproximava. No entanto, Vosh! 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 Quando barulhos de vibração de corda e ruído de ar soaram, várias flechas voaram para fora das colinas. Essas flechas atraíram várias linhas de prata no ar e derrubaram os abutres que tentavam fugir. Em seguida, sons de cascos de cavalo soaram. 2 cavaleiros totalmente blindados saíram atrás das colinas. Eles estavam usando armaduras negras e máscaras negras do diabo, e cada um deles tinha um arco na mão. Suas montarias tinham mais de 3 metros de altura, e essas 2 montarias pareciam cavalos que tinham uma nuvem de chamas em cada um de seus cascos, eram feras flamejantes de nível 4. Embora essas 2 montarias fossem grandes, os 2 homens eram volumosos e musculosos, então não parecia estranho. Na verdade, a combinação parecia feroz julgando de longe. Um dos cavaleiros tinha longos cabelos loiros. Quando ele tirou a máscara do diabo, revelou um rosto quadrado afiado com sobrancelhas grossas que pareciam justas e corajosas. Ele saltou de sua montaria causalmente, e parecia que ele estava acostumado a ver este tipo de cadáveres e sentir esse tipo de cheiro fedido. Depois que ele observou a cena por um tempo, ele puxou sua espada, cavou um buraco e enterrou o cadáver nele. Suas ações foram muito suaves, e parecia que ele enterrava muitos cadáveres dessa maneira. John, eu verifiquei tudo. Ele está vestindo roupas de Zenith, e ele deve ter cerca de 50 anos de idade. Ele foi morto por uma flecha e a flecha ainda está sobre ele. Posso dizer que a flecha é a flecha de penas de sangue que os cavaleiros de Jax gostam de usar. O homem saltou de volta para a montaria e disse ao seu companheiro, irritado: merda! Esses bastardos de Jax! Eles nem demonstram piedade aos civis de Zenith. No último momento, vimos mais de 100 cadáveres como este. O cavaleiro chamado Job chegou furiosamente depois de ouvir o julgamento de seu camarada. Ele era magro, branco e não tinha barba. Já estamos perto da fronteira. A cidade mais importante desta região, a cidade das bandeiras duplas, fica a menos de 50 quilômetros de distância. A situação deve ser ruim, pois os soldados de Jax ousam entrar no território de Zenith e matar nossos civis. Devemos relatar isso de volta ao Sr. Shevchenko e ao Sr. Sech. Eu suspeito que os batedores e os cavaleiros de Jax já contornaram a defesa da cidade das bandeiras duplas e ganharam o controle da área. Nós devemos ter cuidado. Quando o rei Alexander, Sua Majestade, chegar aqui, vamos acabar com esses bastardos. John Terry disse. Vamos relatar ao comandante da equipe primeiro. Espera, eu ouço uma coisa. O cavaleiro de cabelos loiros fez sinal para o camarada e ouviu atentamente. Não tem que ouvir, são os bastardos de Jax, eles estão aqui. John Terry colocou sua máscara do diabo e apontou para mais de 20 cavaleiros totalmente blindados de Jax no lado da colina. Esses cavaleiros de Jax não mostravam bandeiras. No entanto, suas vestes e armaduras marrons revelaram suas identidades. A maior parte do território de Jax era desertos, e as montarias de seus cavaleiros eram um tipo de besta demoníaca de nível 2 chamada tigres de areia. Eles eram conhecidos como barcos no deserto. Estas bestas demoníacas pareciam cavalos de guerra, mas eram maiores com cascos mais gordos que lhes permitiam viajar rapidamente na areia.
Além disso, eles eram fisicamente fortes e dominavam algumas magias de areia de baixo nível, como espinhos de areia e armadilhas de areia. 1, 2, 6, 10 há um total de 22 inimigos. John, o que você diz? O cavalheiro de cabelos loiros lambeu os lábios e segurou seu arco com força. Ele estava animado. Eles nos descobriram. Eles estão tentando nos cercar? Sob as duas situações de desvantagem do 2 vs 22, John Terry estava muito animado. Depois de fazer um gesto com a mão ao cavalheiro de cabelos loiros chamado Ruiz Smith, ele chutou levemente a barriga da fera flamejante e atacou os 22 cavaleiros de Jax quando ele e sua montaria alcançaram coordenação perfeita. Vamos ensinar a esses bastardos uma lição. Luzes piscavam nos olhos de John Terry e Ruiz Smith. Eles estavam animados porque sabiam o que isso representava. Esta foi a primeira guerra real em que os senseias de Chambord já se envolveram. Depois de pensar sobre a dominação que seu rei mostrou no passado, esses dois cavaleiros não iriam recuar. Eles queriam usar suas ações para dizer aos seus inimigos que Chambord está aqui. Vosh! 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 Ruiz Smith e John Terry puxaram as cordas do arco e dispararam ao mesmo tempo. Quando sons de vibração de corda soaram, flechas foram lançadas como gotas de chuva em uma tempestade. As flechas brancas atraíram várias linhas brancas no ar quando eles atacaram os inimigos. O alcance dessas flechas era mais do que a maioria das flechas. Isso pegou os cavaleiros de Jax de surpresa. Diversos gemidos soaram quando 6 cavaleiros de Jax foram fuzilados e transformados em cadáveres. Merda! Avancem! Existem apenas 2 deles. Droga! Mate eles! Derrube esses 2 cavaleiros Zanith sujos vivos. Vou cortá-los em pasta de carne. A morte de seus companheiros não assustou esses inimigos. Em vez disso, eles ficaram mais violentos. Quando eles baixaram seus centros de gravidade e ficaram próximos dos tigres de areia para evitar levar um tiro, eles aumentaram sua velocidade de avanço. Os bem treinados tigres de areia soltaram rugidos e avançaram rapidamente. Mais de uma dúzia de trilhas empoeiradas apareceram, e parecia aterrorizante. A distância entre eles estava se fechando. As flechas perderiam sua eficácia em 20 metros. Sorrisos cruéis apareceram nos rostos dos cavaleiros de Jax. As flechas de seus inimigos mataram 6 de seus camaradas, mas ainda estavam em vantagem numérica. Embora suas habilidades de arqueiro sejam boas, nossa lâmina romperá facilmente suas armaduras e músculos fracos. Nós os afogaremos em seu próprio sangue. Eles pensaram. Nos últimos dias, eles atravessaram a região e mataram todos os cidadãos de Zenith, que não entraram na cidade das bandeiras duplas a tempo, apenas para se divertir. A sensação de suas lâminas cortando membros e órgãos, os gritos e os gritos de suas vítimas. Esses cavalheiros foram indulgentes nessa experiência, e eles não podiam esperar para matar essas 2 pessoas na frente deles. Quando eles avançaram, os cavaleiros de Jax se sentiram como se seu sangue estivesse fervendo. Eles já viram o que suas presas estavam vestindo, e as máscaras do diabo em suas presas não os assustaram. No entanto, voou. O ruído estranho soou quando 4 sombras escuras apareceram no canto de seus olhos. Como 4 pequenos tornados, essas 4 sombras voaram neles 2 metros acima do solo. O sangue dos 4 cavaleiros de Jax, que atacavam na frente, ficou frio. A machados de arremesso. Os gritos soaram por um segundo antes de serem parados, como se alguém beliscasse a garganta desses cavaleiros. Então, 4 barulhos crepitantes soaram. Sangue e membros quebrados voaram no ar. Esses 4 cavaleiros e suas montarias foram atingidos pelos machados de arremesso que eram do tamanho de escudos. Embora 2 deles reagissem rápido e defendessem com suas espadas, era inútil. Com força bruta, os 4 machados partiram os 4 cavaleiros e os 4 tigres de areia em 16 peças. Tanto poder. Cavaleiros aterrorizantes de Zenith.
Os cavaleiros de Jax não se sentiam mais como se estivessem no controle. A ameaça de morte se aproximou deles quando 10 de seus pares foram mortos antes de se aproximarem de seus inimigos. Esta mudança drástica fez com que os 12 deles se sentissem muito desconfortáveis. No entanto, era tarde demais para eles se sentirem assim. O que aconteceu depois quebrou os últimos 12 cavaleiros de Jax. Os 2 batedores de Zenith riram como loucos enquanto seguravam um machado curto em cada uma das mãos. Embora estes eixos curtos parecessem normais, eram tão afiados que podiam cortar facilmente através do metal. Mesmo que os cavaleiros de Jax estivessem usando as lâminas de primeira linha que foram forjadas mais de 100 vezes, suas armas e seus corpos foram cortados facilmente. Tais eixos agradáveis. Essas boas técnicas. Os machados curtos, que pesavam mais de 1000 libras, pareciam palhas nas mãos desses 2 cavaleiros de Zenith, pois havia até imagens no ar. Depois que as luzes brilharam e o sangue se derramou, apenas 4 cavaleiros de Jax foram deixados. Isso não chegou nem perto de uma batalha.